Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de segunda-feira aqui no canal do Mundo Tri. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente vai falar sobre Core Body Temperature, então a temperatura do seu corpo aí nas atividades físicas, aí, atividades de endurance, e qual é a importância de dominar isso, de aclimatar ou de treinar essa aclimatação para que você performe nas provas, principalmente com condições muito mais quentes do que as condições que você, no lugar onde você treina, tá? Muita coisa nova para falar sobre isso, então. Vou fazer aqui a introdução rapidinha também, falar dos nossos patrocinadores, a gente já vai direto para o conteúdo do vídeo, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui a minha Felt, nossa parceira de ciclismo, trouxe da Nena Riff no Ironman Brasil e tem muita novidade vindo aí até o final do ano. Tem a parceria Mundo Tri e Felt, vou deixar aqui embaixo para vocês. A TrueSource, nossa parceira de suplementação. A Plant Power também, outra coffee aqui. Tem Jungle novo, tem vários lançamentos da Plant Power. A Outlive com o Daily Health, pra você ter mais saúde, mais longevidade na tua vida. Esse Daily Health é espetacular. Falar da Album também, nossa parceira que nos veste tanto no ciclismo, quanto na corrida, quanto no triatlo. A Blue Savage, nossa parceira de natação. Pra você ter a melhor natação da sua vida, vá de Blue Savage. E Esportes na Web, onde você pode comprar e vender seus itens usados de quaisquer esportes. E também itens novos lá no Esporte na Web, tem tudo. Então tem cupom do Mundo Tri, tanto para você comprar quanto para você anunciar com eles. Vou deixar todos os links aqui embaixo, todos os cupons. E vou deixar o link também do MT Desconto, onde vocês encontram não só este, como todos os nossos parceiros de desconto. Tem muito desconto bom e toda vez que você usa o nosso cupom, você economiza, você ajuda muito mais o Mundo Tri. Falando em ajudar o Mundo Tri, do lado do botão inscrito aqui do YouTube tem o botão Seja Membro. Ali vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. E um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E já agradecendo aí todos os nossos membros que assistem os vídeos antes, que ajudam nas pautas, estão sabendo as fofocas antes de todo mundo. Então, valeu demais vocês aí por estarem conosco, acreditarem no nosso trabalho. E vou deixar, então, como eu falei, os links todos aqui embaixo. Lembrando, se você está no teu iPhone, esse botão não aparece de ser membro, então a gente deixa o link também para facilitar a sua vida e avança, né? Então, vamos embora. Vamos falar aqui de Core Body Temperature. Então, recentemente a gente fez um post sobre como o Christian Blumenfeld fez o Ironman do Texas e como ele respeitou as zonas, heat zones, né, que chama ele no post. Isso é em parceria com uma empresa, a Core Body Temperature, que está revolucionando um pouco a medição da temperatura do corpo em tempo real. Falar sobre aclimatação e tudo não é coisa nova, né? Você já viu com certeza algum amigo seu treinando no rolo, amigo ou amiga, sem ventilador, fazendo sauna depois do treino. Então, tudo isso são protocolos de aclimatação, principalmente quando você vai fazer provas quentes, né? Por exemplo, a galera que vai fazer Kona agora. Então, a mulherada que vai fazer Kona agora, quem está no sul e sudeste, vai passar pelo inverno. Como é que você simula condições de Kona sabendo que lá você tem uma umidade alta, temperatura alta? Então, treinos de aclimatação são muito importantes para que a sua performance no dia da prova seja equivalente ao que você treinou. Porque não adianta você treinar na temperatura de 8 a 10 graus ali, todo encapotado, chega em Kona, você vai pegar uma umidade alta, coisas que seu corpo não está acostumado. E quanto maior a temperatura do teu corpo, quanto mais a temperatura do teu corpo você leva, pior o seu pace e a sua potência. Então, isso aqui está diretamente ligado à sua performance no dia da prova. Então, esses protocolos como sauna, fazer, simular, fazer treino no rolo, ser ventilador ou com tudo fechado, ou treinar com casaco, né, sauna com casaco, essas coisas, são protocolos utilizados há muito tempo para que o atleta possa se acostumar, né, ou se aclimatar à situação de prova, mas principalmente e vai melhorando o seu corpo. O seu corpo vai se adaptando a essas condições, vai ficando cada vez melhor nisso, ou seja, isso é treinável, tá? Então existe a aclimatação passiva, no caso da sauna, por exemplo, é passivo, porque você não está treinando, e ativo é quando você treina. Qual era o grande problema disso antes? Os protocolos sempre existiram, mas não tinha medição disso em tempo real. Ou seja, eu estou fazendo meu treino, estou fazendo minha sauna, eu sei que isso dá certo, mas o quanto dá certo? Será que eu tinha que fazer 10 minutos a mais de pedal? 10 minutos a menos? Será que eu tenho que fazer um treino mais longo? Então, não tinha essa medição em tempo real. E, inclusive, os noruegueses, depois de Kona 2022, foram ao podcast do Rich Roll, inclusive eu cito isso no post que a gente fez, e lá nesse podcast, eles falam como eles estavam fazendo essa medição em tempo real, que era através de supositórios. Como o técnico deles, né, o Olaf Alexander, é um cientista, adora dados, eles treinam muito baseado em dados para tudo. E para Kona, sabendo dessa aclimatação, os caras moram, são noruegueses, estão mais acostumados com frio, claro, fazem muito training camp, muita aclimatação, mas para saber se estava eficiente, se a coisa estava funcionando, eles colocavam o supositório, faziam os treinos, depois tinham que retirar o supositório, do jeito que vocês estão pensando mesmo. Tem que pegar esse trem, lavar, e ali dentro tinha um chip, mas alguma coisa que você coloca para medir como foi a temperatura.
não preciso nem dizer o quão desconfortável é. Então não era muito longevo ficar fazendo isso por muito tempo. Eles falam isso até no podcast, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Então, assim, como conseguir medir isso em tempo real e, e ter eficiência nisso sem ter todo esse desconforto era o grande desafio, tá? Então, assim, tudo que você consegue medir, você consegue melhorar. Essa é a máxima da vida. A Core Body Temperature é uma marca que lançou esse aparelhinho aqui, esse gadget que fica aqui na tua cinta cardíaca, que pode medir essa temperatura em tempo real. E eles soltaram um artigo, inclusive, da Journal of Science and Medicine in Sport, vou deixar o artigo aqui, como eu falei no começo, que é assim, atletas que começaram a fazer aclimatações de prova, aclimatações de calor eficientes, ó, no caso dos homens, tá? Em 3 semanas, em apenas 3 semanas, eles fazendo sauna depois do treino, eles melhoraram em 32% o run time to exhaustion, ou seja, eles conseguiram melhorar o tempo até a exaustão em 32%, melhorando. Então, foi 1,9, para vocês terem ideia, 1,9% de melhora num 5K para tempo. Então, isso é bastante coisa, né? Aqui estão atletas de altíssimo rendimento, tá? 7,1% no aumento do plasma sanguíneo e 5,6% aumento no volume total de sangue. Já no caso com mulheres de meia distância, né, corredoras de meia distância, em 3 semanas, também usando só sauna pós-treino, elas melhoraram 0,27 litros por minuto, VO2 máximo, 0,6 quilômetros por hora no lactato de limiar, tá? De velocidade. Então, assim, a velocidade de lactato de limiar, então, assim, conseguiram andar mais rápido só fazendo a sauna pós-treino, né? Além de continuar o treino. E o batimento cardíaco delas melhorou, caiu 11 BPM, aqui Heart Rate Decrease During Heat Tolerance Test, ou seja, quando elas foram se aclimatando cada vez mais, o batimento cardíaco delas foi diminuindo, ou seja, o corpo dela foi se tornando mais eficiente na temperatura mais alta. Então a aclimatação foi funcionando e o atleta performa melhor, tá? Eu vou mostrar agora um vídeo do GTN e a gente vai reagir junto a ele, tá bom? Bom, nesse vídeo, aqui o apresentador, o Alex, ele fala que ele vai fazer uma prova de gravel daqui a um mês, 2 meses, e que vai ter calor demais. E como você pode ver, ele está de casaco, e tudo, ele mora na Europa, ele está passando pelo inverno, e que ele precisou melhorar a aclimatação dele, ele precisava testar. Esse conteúdo é um Edge, tá? É pago pela Core Body Temperature, então ele vai usar itens da Core Body Temperature e outros patrocinadores da marca também, mas está trazendo dados do que ele fez que melhorou no período que ele fez de 4 semanas de aclimatação, tá? Aqui tem alguns detalhes do site, que deixa eu postar aqui, ó, para vocês verem um pouquinho. Então, isso aqui que eu falei sobre deixa eu só baixar um pouquinho aqui o volume, para vocês verem o gadget é esse, tá? Pega do lado aqui e mede a temperatura. Deixa eu Yeah. ver se. And what about you? Ah, espera aí que tá passando o outro vídeo aqui que eu tô. E aí ele fala, mostra algumas coisas e tal. E aqui é uma das coisas. Começa a questão dos protocolos. Essa roupa aqui é uma roupa que a Core Body Temperature oferece, que é justamente isso. É como se fosse um saco de lixo, alguma coisa para você cobrir, esquentar teu corpo. Então aqui são protocolos para que seu corpo aqueça, tá? E isso é vendido lá no site, mas você pode usar, ele até fala aqui, você pode usar isso ou pode usar um monte de casaco, um monte de roupa, pode usar saco de lixo, coisa. É para aumentar mesmo, para você transpirar. Aqui vocês conseguem ver ele fazendo aqui, mostrando um pouquinho The como. concept is a simple one. I need to raise my core body temperature regularly for between 40 to 90 minutes at a time. E aí ele fala o seguinte: qual o protocolo que ele seguiu aqui? Que ele precisa subir a temperatura do corpo dele para a chamada zona 3. Eu vou falar isso daqui a pouco. Entre 40 a 90 minutos por treino para buscar a adaptação que ele precisa, tá? Então, ele vai Time explicando in nesse vídeo, heat isso tá bem zone legal. 3 to trigger the adaptations I'm looking for. I'm taking the approach of a combination of active and passive heat training. Aí ele fala que ele vai fazer entre treinos ativos e passivos, né? Ativo é quando você simula em situação de treino mesmo, então você ativamente vai elevar a sua temperatura, então vai fazer um treino de rolo ali, vai simular alguma coisa de forma ativa, ou a forma passiva que é a sauna, né? Eu vou fazer sauna, vou fazer alguma coisa de ficar em algum ambiente quente para que, sem fazer atividade física, para que minha temperatura do corpo suba, tá? E aí ele fala, né? Então, isso, pedalar indoor sem ventilador ou cheio de roupa ou usar a roupa da Cor. E ele faz um protocolo de banho quente ou sauna, tá? Só que, de acordo com os estudos,
sauna, para o protocolo de você fazer atividades ativas, metade do tempo do que da passiva. Ou seja, você faz 30 minutos de rolo, por exemplo, simulando, né, ativamente, elevando a temperatura do corpo, equivale a como se fosse 1 hora de sauna. Então, o passivo não é tão eficiente quanto o ativo, mas a combinação dos dois é muito boa, até como o estudo que a gente mostrou ali do Journal of Sport, ali, que a gente botou um pouco, tá? E aqui ele heat mostrando train também as what it o Core Body Temperature. Ele tem um aplicativo, então ele sobe lá os dados e começa a usar o gadget e começa a subir tudo para ver como que ele está se adaptando. Ele tem um índice que vai medir o quanto que o atleta está adaptado ao calor, tá? Então, o quanto que ele está melhorando, então, quanto ele está sendo mais eficiente com a temperatura e na gestão da temperatura do corpo. Um adendo aqui. Uma coisa é treinar aclimatação e tudo. Isso não impede treinar hidratação, resfriamento do corpo através de né, gelo no corpo, aquelas pedrinhas que os atletas estão usando agora na testa também, que aquilo, em teoria, ajuda a manter a temperatura do corpo mais baixa. Mas, de novo, você vai aclimatar porque você já sabe que a temperatura externa vai estar muito forte, então a tua temperatura do corpo tende, muito forte, não, muito alta, a tua temperatura do corpo tende a subir, então por isso você está aclimatando para você se performar melhor em temperaturas mais altas, tá? O resto de resfriamento continua valendo para tudo, tem que botar, jogar água na cabeça, aquela história toda, que você ajuda a manter a tua temperatura do corpo mais baixa. Uma coisa é aclimatar, outra coisa é a manutenção também da temperatura, quanto mais baixa, né, ali, né, quanto menos ela subir, melhor, não quanto mais baixa, né, quanto does menos with subir, melhor. active. Now, that's the simple explanation of the difference between active and Aí ele passive explica heat. aqui um pouquinho e tal, vamos passar aqui para frente. Aí quem aparece aqui é o Some Olaf. of the changes that are happening Esse in the aqui. body are well documented today, which is, for example, change in the plasma volume. O Olaf é o técnico do Christian Blumenfeld do Gustav Iden e acredito também que ele seja um dos sócios da empresa, que ele aparece em todos os posts da empresa também. Então, depois eu vou checar aqui, depois eu vou escrever aqui para vocês. Mas ele fala um pouquinho da parte técnica do que tem hoje documentado, né, cientificamente sobre os benefícios ali da aclimatação, o que acontece com o corpo durante também a aclimatação ou o calor excessivo, tá? Não vou pular essa parte toda aqui. Então ele fala assim, basicamente muda o volume de plasma, sua capacidade cognitiva melhora quando você faz a adaptação né, de calor, coordenação lógica também e a sua fadiga, né? Você gerencia melhor toda a sua fadiga. Aqui então ele explica aqui também o porquê fazer toda Now, a heat heat training is training, something I tudo. never really thought I would E ele do. fala que ele já passou mal em prova, já ficou bem mal e depois que ele fez isso, ele até mostra aqui o detalhe, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele numa prova que ele ficou muito, muito mal, então ele entendeu que se ele não fizesse essa adaptação, se ele não treinasse isso, ele não ia conseguir fazer a prova que ele quer fazer, tá? Então ele mostra aqui também como funciona o app, tudo aqui nesse período, e aqui ele vai numa câmara dessa empresa aqui, Precision Hydration, tem suplemento também, que ele vai fazer um teste, então ele está usando o corpo dia a dia, mas ali ele foi no laboratório fazer o teste dele e definir as zonas de calor. No 654 ele fala um pouquinho sobre quais as melhores zonas para treinar, para aclimatar. Então não adianta você ficar na zona baixa, você tem que ter zona 2 ou 3. Eu já vou explicar isso aqui já é a próxima coisa. Porque você tem que elevar a sua temperatura do corpo. Então se ela ficar baixa, não adianta, você não está melhorando nada. Né? De acordo com o vídeo aqui, faz sentido. Né? Como eu falei, eu não sou educador físico, não sou cientista, estou trazendo as informações que estão no vídeo aqui validadas aí pelo Olaf e outras fontes que a gente colocou aqui, tá bom? No final, só para vocês terem ideia, depois vou deixar esse vídeo para vocês verem, é bem legal. No final, ele fala que ele melhorou em 13% a potência dele na mesma temperatura do corpo, né? E teve 30% de adaptação ao calor. Ou seja, ele vai conseguir manter a potência na prova. Então, se, sei lá, digamos que você tinha que fazer a 200 watts. Você está treinando em São Paulo no inverno, vai para Kona. 200 watts pelas 5 horas e meia de pedal ali. É meio alto, mas tudo bem. Né? Então, sirva de exemplo. Se você não fizer adaptação, possivelmente às vezes você faz na ciclovia isso aí, faz na Estrada Velha, faz onde você quiser, você mantém ali em São Paulo, temperaturas gostosinha, do 14 graus, 16 graus, coisa linda. Aí você chega em Kona, tá 30 graus. Possivelmente esses 200 watts você não vai conseguir manter por muito tempo se você não aclimatar. Então, ou você vai ter que abaixar a sua expectativa de prova, ou chegar muito antes para aclimatar lá também. Só que você pode fazer esses exercícios em casa, de fazer uma sauna, de treinar, né, sem ventilador, enfim, simular isso aí para que você mantenha essa potência por mais tempo e não perca a performance. De novo, né? Quanto maior a temperatura do seu corpo, quanto mais ela aumenta,
pior vai ser a sua performance e o pace, caso você não esteja adaptado, tá? Então, voltando agora, eu falei aí sobre o Core Body Temperature, né? Então, o que mudou é isso. Esse aplicativo consegue monitorar em tempo real esse gadget, joga para um aplicativo e consegue jogar para o teu relógio. Então, você está no teu relógio ali, durante a prova ou durante os treinos, você consegue ver em tempo real em que zona que você está. Que zonas são essas? Botei na tela aí para vocês também. Isso é um comparativo entre a temperatura da sua pele e a temperatura interna do corpo. Então, aí cria-se um índice. Esse índice, zona 1 é de 0 a 0,9, então você está até de 1 para 1 ali quase, né? Praticamente quase é zona 1. De 1 a 2,9 é zona 2. De, de 3 a 6,9 é zona 3 e acima de 6,9 é zona 4. Aí, meu amigo, cozinhou. Cozinhou e está cozido. Então não entra em zona 4. Então o que ele fala no vídeo? Treinar em zona 2 e 3 são as melhores coisas para você poder se aclimatar. De novo, procure seu técnico para montar protocolos de treino específico para isso, tá, gente? Eu não tô falando nada para ninguém, tá bom? Então procure seu técnico para montar, porque além disso tudo você tem o seu treino. Então, como é que você vai montar seu treino para a prova, para andar numa potência, mas você também tem que subir a temperatura do corpo, que momentos eu vou encaixar esses treinos, eu vou fazer sauna, não vou? Converse com o seu técnico sobre aclimatação para as provas quentes, tá bom? Então, tá o gráfico que eu mostrei para vocês. Então, o que ele falou entre zona 2 e 3 são as melhores zonas para você começar a aclimatar. Zona 1 não serve para nada, zona 4 já é, tá bom? E acabou. E aí, esse aplicativo também gera um índice, né, de aclimatação, você vai vendo, de 0 a 100, quanto mais perto do 100, claro, mais aclimatado você está. No site da Core Body Temperature, ele fala aqui, né, o seu treino, né, a sua carga de treino de calor né, tem que ser um tempo ali na zona 3, tá? E que, para ele, situação melhor, entre 2 a 3 sessões por semana, entre 45 e 60 minutos por sessão, com esse Heat Training Zone, tá? E aí ele fala também, aqui, ó, dias seguidos, né, de alta temperatura, carga de treino de aclimatação de calor, vai melhorar também a sua adaptação ao calor de acordo com esse score dele. Então, essa é a coisa que o modelo dele é feito. Então, quanto mais você fizer, melhor. Então, faz sentido, mas ali tem um algoritmo e tudo funcionando para isso, né? Então, você botou sua fitinha lá, começou a mudar, vai botando no aplicativo e vai pegando. E aí eu quero mostrar, né? Então, assim, a partir desse momento que você conseguiu medir isso em tempo real, os atletas começaram a usar isso em aclimatação e também na prova, para saber como for. Eu vou começar pelo Christian Blumenfeld, que a gente postou isso junto, e ele mostra que, por exemplo, aqui a gente está falando de uma prova de longa distância, a gente está falando do Ironman Full, né? Que no Ironman Full, ele ficou em zona 1 e zona 2 o tempo inteiro. Então, lembra que a gente falou de eficiência? A zona 2 e zona 3 são boas para você treinar, mas treinos entre 45 e 60 minutos, que estava falando aqui no site da Core Body Temperature. Agora, você vai fazer um Ironman para 7 horas e meia, nesses casos, os caras fazem, possivelmente zona 3 é uma zona perigosa para estar. Se a próxima já é zona 4 que você está cozindo, então, cozido, né? Então, quando é que você está cozinhando, então é zona 2 para zona 3 ali, você está cozinhando. Então, assim, mostrou o quanto que ele conseguiu ficar durante a prova inteira dentro da zona 1 e 2. Então, o Christian Blumenfeld ficou numa zona que não tem perigo nenhum, né? Que seria a zona 1, e depois o tempo que ele passou já na zona 2 e fazendo essa gestão toda da temperatura. E aqui está incluso pedal e corrida, tá? Então, as duas modalidades. Então, ele mostrou que ele quase não encostou na zona 3. Então, a gestão é a aclimatação, tá? E ele estava em Bergen, lá na Noruega, então ele estava treinando no frio, fez aclimatação, fez protocolo, fez sauna, fez treino, fez tudo mensurado o tempo inteiro, para mostrar o quanto que ele chegou eficiente no Texas com o calor que estava na prova. De novo, hidratação ajuda a resfriar o calor, gelo na nuca, as extremidades, tudo também ajuda. Então, não é só aclimatar, você tem que hidratar, tem toda a sua parte de nutrição que também entra nessa equação toda. Mas, ao medir, ele consegue controlar e consegue performar. Então, não tem achismos, tá? É vida real aí e muita, mas muita, muita ciência. E a zona 3 é que ele fala, né? A zona 3 é quando seu corpo começa a priorizar a entrega de sangue para a pele, né? Para a pele resfriar, ao invés de jogar para o teu músculo. Então, quanto mais tempo você passa em zona 3, mais você está queimando energia que deveria estar no músculo e está indo para regular a temperatura do corpo. Então, essa é a grande sacada dessas zonas
de calor, tá? De heat zone. E aqui mostra um gráfico do minuto zero, né, até o final. Então, como ficou a temperatura dele, que esse é azul, como ficou a temperatura da pele e como ficou o índice aqui dele. Então, o índice é o que eu falei, né? De 0 a 0,9 é zona 1, de 0,9, deixa eu lembrar aqui, de 0,9 a 2,9 zona 2 e acima ali, né, de 3 a 6,9 zona 3. Então, aqui esse índice vai mostrando exatamente onde ele está nesse período. Então, no finalzinho aqui da prova, vocês conseguem ver que ele começa, né, a temperatura da pele, né, a temperatura está alta, que é a hora que ele começou a correr mais, né, ficou mais tempo correndo. Quando estava na bike, a coisa estava muito sossegada, tinha vento, né, tinha tudo, é mais de manhã, né, é mais cedinho, então eles largaram aqui às 6 da manhã na natação, então a temperatura externa ainda não subiu muito. Quando a temperatura externa começa a subir, naturalmente, e você começa a correr, os batimentos sobem, né? O batimento da corrida é maior que o batimento do pedal. Então, necessariamente vai ter mais troca de calor, vai aquecer teu corpo. E aqui vocês conseguem ver como ficou a temperatura do corpo dele no começo da corrida até o final, quando ela vai subindo ali, mais o quanto que ele consegue gerenciar aqui dentro do índice. Então, o quão efetivo foi, né, o treino dele. Aí eu quero trazer outro aqui do Rico Bogen, que aqui foi no Rico Bogen dentro de uma prova de média distância, não é curta, média distância, que era o T100 de São Francisco. E aqui tem um detalhe: a temperatura aqui estava de boa lá fora, estava frio fora. Então isso já ajuda naturalmente, né? Você não precisa de tanta aclimatação se a prova é fria, tá? Eles colocaram aqui que ela está patrocinada, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: as zonas que ele atingiu mesmo na temperatura fria, né? Então ele não precisou fazer tanta aclimatação, mas o Rico Bogen foi um dos caras que no começo do ano a gente postou o vídeo dele lá. Quando a gente postou, perdão, esse vídeo do Blumenfeld, a gente botou o Rico Bogen, botando o vestimento aí do Breaking Bad aí, para poder fazer a aclimatação, porque ele estava no inverno, né, na Alemanha, né? Então, assim, aqui mostra um pouquinho. Então, na bike, estava entre 13 e 16 graus Celsius, tá? Entre 85 e 75 de umidade. Temperatura do core estava 32 graus, 38,9, perdão, 32 graus da amor. 38,2 graus, né, na média. E a temperatura da pele estava 26,8, ou seja, tava muito tranquilo de gerenciar isso aí. Então, ele até fala aqui, não teve heat strain at all, ou seja, não teve fadiga, não teve nada de pressão de temperatura, porque você está pedalando, está ventando contra o vento gelado, então a temperatura do corpo está baixinha. Quando ele saiu para correr, estava 17 graus, que é a temperatura já mais fria, né? E a temperatura da pele subiu 6 graus, então foi para casa dos 32. Então 38, 32 ali. E aí a temperatura interna do core começou a subir e chegou a 39,57 na chegada. Então, mesmo com as condições frias, o Rico Bogen ficou 39 minutos na zona 3. Então, tendo uma carga térmica muito alta. Então, acho que aqui foi até quase que um puxão de orelha nele. Ele usou o negócio de calor ali, né, as pedrinhas lá para tentar manter a temperatura mais baixa, mas ele ficou muito em zona 3. Mas, de novo, tem treinamento do atleta, claro, e característica de prova. Isso aqui é uma prova que ele atacou, porque ele lembra, ele atacou no pedal, fez um pedal muito forte, saiu sozinho para correr, e na corrida tinha que manter uma distância. E é uma prova de até 3 horas e pouco, ao contrário do Ironman, que dura 7 horas e meia, tá bom? Então mostrou essa diferença. E aqui mostra o gráfico dele aqui no pedal, né? Possivelmente o pedal inteiro em natação, zona 1. Zona 2 ele passou muito pouco, e a corrida são 18 km, né? Então os caras estão fazendo uma hora, né? 59, 1 hora e 2 e tudo. Então, boa parte da corrida ele passou entre zona 2 e já foi para zona 3 para atacar, para não, para poder abrir vantagem dos atletas. Beleza? Bom, para quem quiser conhecer o produto, o Core Body Temperature, ele custa 250 francos suíços, que dá mais ou menos $300, tá? Tá disponível no site. Não sei se entrega no Brasil, tá bom? Tem o sensor 1 e 2 e você pode começar a fazer essa aclimatação aí, pensar nisso, você que vai fazer Kona, vai fazer Cozumel, ou vai fazer, por exemplo, 70,3 Aracaju, você que mora no sul e quer fazer prova no Nordeste, que precisa aclimatar. Veja se vale a pena investir numa solução como essa, mas de novo, converse com o seu técnico, se ele vai ter condições também de mandar para você esse tipo de treino, fazer toda essa aclimatação, porque eu tô tentando comprar um negócio também que não vai usar, né? Mas tá aí. Curtiram uma ideia? Sabiam de todas essas alternativas aí à gestão de temperatura do corpo durante uma prova para melhorar a sua performance ou para manter a performance ali dos treinos? Comenta aí o que vocês acharam. Se quiserem outros vídeos, outras coisas, comenta aí pra gente também. É isso. Ficamos por aqui. Valeu e boa semana. Boa semana e bons treinos. Valeu.